pessoal, espero que todos estejam muito bem. Para quem vocês não me conhecem, meu nome é Carlos Barbieri Neto. Vou continuar com a saga desse livro, querido John. Estamos finalizando essa parte. Agora vamos continuar. Vamos esquecer vocês deixarem like, para se inscrever, para vocês me ajudarem no crescimento do meu canal. Eu estou sempre aqui. Eu tenho que fazer mais vídeos que eu tenho que fazer. Agora eu vou ter que continuar a saga desse livro, querido John. Agora é a 17ª parte. Peraí. Como é que eu estava mesmo? Ah, sim. Vamos lá. Quando chegamos à entrada, olhei para a savana e notei uma lágrima escorrendo lentamente em seu rosto. Essa visão partiu meu coração, mas quando ela notou que eu a observava, pareceu surpresa de estar... Desculpa aí, galera. É o ângulo que tá atrapalhando aqui. Tá bom assim. Continuar aqui. Eu observava, parecia que estava chorando. Observava que pareceu de surpresa que estava chorando. Decidi estacionar em carro embaixo do salgueiro, ao lado do caminhão velho. Foi quando as primeiras gotas de chuvas começaram a bater no para-brisa. E à medida que diminuía a marcha, e me perguntei de novo o que se seria adeus antes que eu pudesse pensar em algo para dizer. A savana virou-se para mim. Que você estava com fome? Perguntou. Há 1 tonelada da comida na geladeira. Mas algo naquele olhar me advertia que eu deveria declinar, mas acabei aceitando. Gostaria de comer algo e disse: eu estou contente. Ela respondeu com sua voz suave: realmente não quero ficar sozinha hoje à noite. Saímos do carro, a chuva aumentou. Corremos até a porta da frente. Quando chegamos ao pendre de minhas roupas estão molhadas. Nos ouviu e assim que a savana abriu a porta, o cachorro me ultrapassou, disparando pela cozinha na direção da sala de estar, observando o cão. Pensei na minha chegada no dia anterior e quando as coisas haviam mudado, no período em que ficamos separados, eram demais para processar, e como havia feito durante as patrulhas no Iraque, prender-me para focar apenas no presente e para permanecer alerta ao que poderia vir a seguir. Tem um pouco de tudo, ela gritou ao caminho da cozinha, assim que a minha mãe lida com isso. Cozinhando, temos cozido, chile, empadão de frango, porco grelhado, lasanha. Ela tirou na cabeça de dentro da geladeira. Quando eu entrei na cozinha, alguma coisa te parece apetitosa? Qualquer coisa, disse. O que quer dizer que está ótimo? Notei um flash da decepção e no seu rosto imediatamente percebi que estava cansada. Ela estava cansada e de ter tomado decisões de limpar a garganta. Lasanha parece bom. Tudo bem, ela disse. Vou esquentar um pouco agora. Está super faminto ou só com fome? Pensei a respeito, só com fome? Eu acho. Salada. Posso colocar azeitonas pretas e tomate. Fica ótimo no molho rancheiro. E o croutons. Parece ótimo. Bom, disse ela, não vai demorar.
observar a sábana. Tirei um pé de alface de tomate da gaveta do inferior da geladeira. Ela lavou na torneira e cortou os tomates e alface e jogou na tigela de madeira. E cobriu a salada com as azeitonas e colocou-se sobre a mesa. Subiu generosamente porções de lasanha e 2 pratos pôs primeiro no micro-ondas. Havia uma firmeza em seus movimentos, como se as tarefas simples se a tranquilizassem. Se eu não sei sobre você, mas vou querer uma taça de vinho. E ela apontou um rack pequeno da bancada perto da pia. E tem um bom Pinot Noir. Vou experimentar uma taça. E se você quer que eu abra. Na página 53. Não, eu abro. O abridor é meio meu abridor é meio temperamental. Ela abriu o vinho e serviu 2 copos logo que ela se sentou à minha frente. Sentou seus pratos servidos. A lasanha estava fumegante e o aroma me fez lembrar que eu estava com fome. Eu experimentei a comer. Comentei, estava muito bom. Não é? Ela concordou. Em vez de comer, porém, ela toma um gole de vinho. E também a favorita de Tim. Depois que casamos, ele sempre pedia para minha mãe fazer uma travessa. Ela adora cozinhar. Fica feliz quando as pessoas gostam da comida dela. Observei a correr um dedo da borda do copo. O vinho vermelho capturava a luz com a faceta de um rubi. E se você quiser mais, tem bastante, acrescentou-se ela. Acredita em mim, você estaria me fazendo um favor. Na maioria das vezes, a comida vai para o lixo. Sei que deveria dizer que ela para trazer menos. Ela não aceitaria bem. É difícil para ela, disse. Ela sabe que você está sofrendo. Eu sei. Ela tomou outro gole de vinho. Você não vai comer, não vai? Apontei um prato intocado. Para o prato intocado. Não estou com fome, disse ela. É sempre que assim quando o Tim está no hospital, esquenta alguma coisa. Eu estou com vontade de comer, mas assim quando coloco o prato no meu estômago. Ela balançou, ela olhou para o prato e disposta a experimentar. Em seguida balançou a cabeça. Faça por mim, pedi, dei uma garrafada. Você tem que comer, vou ficar bem. Parei o garfo no caminho da boca. Faça por mim, então. Não estou acostumado com as pessoas me olhando comer. É esquisito. Ok. Levantou o garfo, pegou um pedacinho minúsculo de comida e colocou na boca. Feliz agora. Sim, buffet foi exatamente o que eu quis dizer, que eu estou muito confortável e talvez possamos dividir um par de migalhas para a sobremesa. Até lá, continue segurando o garfo e fingindo. Aqui é a página 254. Ela riu. Estou feliz por você estar aqui, disse. Atualmente você é o único que sequer pensaria em falar assim comigo, assim como honestamente. Sim, disse ela, acredite ou não, foi exatamente o que quis dizer. Ela largou o garfo e empurrou o prato de lado, ignorando meu pedido. Você sempre foi bom. Eu lembro de pensar que a mesma coisa sobre você. Ela jogou o guardanapo sobre a mesa. Tempo bom, aquele, hein? O jeito que ela me olhou fez o passado retornar como alavanche. E por um momento reviver cada emoção, cada esperança e cada de nossos sonhos. Ela era de novo uma moça que eu conheci na praia, com uma vida toda pela frente.
uma vida de qual que eu queria fazer parte. Então ela passou a mão pelos cabelos, em aliança em seu dedo, refletiu sua luz, baixei os olhos concentrando aqui no meu prato. Quando é assim, dei mais uma garrafada, tentando sem sucesso apagar as imagens que assim engoli, ataquei uma lasanha novamente. O que há de errado? Ela perguntou. Você está irritando? Não, menti. Você está agindo como se estivesse. Era a mesma mulher de que eu me lembrava, porém casada. Tomei um gole de vinho, e observei que ele valia a todos os golfinhos que ela tomará. Eu me recostei na cadeira. Pô, estou aqui, Savana. O que quer você dizer? Disse ela. Isto. Eu disse, indicando a cozinha ao redor e me convidar para jantar, mesmo sem vontade de comer, relembrar os velhos tempos do que está acontecendo. Não está acontecendo nada, ela insistiu. Então o que é? Porque você me convidou para entrar. Em vez de responder a pergunta, ela levantou, encheu a taça de vinho. Acho que só preciso de alguém para conversar. Ela sussurrou. Oh, como eu disse, eu não posso falar com a minha mãe e com meu pai. Não posso falar nem com Tim. Desse jeito ela parecia quase derrotada. Todo mundo precisa de alguém para conversar. Ela estava certa e eu sabia disso. Foi a razão pela qual vim para Nuir. Eu entendo, disse fechando os olhos. Quando abri os olhos de novo, vi que a savana estava me avaliando. É só que não sei ao certo o que quer fazer tudo isso. Passado, você é casada. Diz-me o que está acontecendo com o Tim. Nada disso faz muito sentido. Seu sorriso cheio de desgosto. E você acha que faz sentido para mim? Não disse nada. Ela perguntou a taça de lado. Você quer saber a verdade? Ela perguntou sem esperar por uma resposta. Estou tentando chegar ao fim do dia que energia suficiente para enfrentar o dia seguinte. Ela fechou os olhos, como se fosse doloroso admitir. Em seguida abriu novamente. Sei que ainda você sente por mim e gostaria de dizer um desejo secretamente de saber tudo o que aconteceu com você e que enviei aquela carta horrível. Mas sendo honesta, ela hesitou. Não tenho certeza que eu quero realmente saber. Só eu sei que quando você apareceu ontem me senti melhor. Não ótima, não bem, mas também não me senti mal. E é isso que os últimos 6 meses que eu só me senti mal. Acordo todo dia nervosa, tensa, irritada, frustrada, aterrorizada. E com a ideia de perder o homem com quem se casei. E eu sinto que a ideia... Eu sinto até o sol se pôr. Ela prosseguiu todos os dias no dia inteiro. Nos últimos 6 meses, a minha vida agora. Inteiro. Dias, mas parti. Os últimos 6 meses na minha vida agora, mas parte mais difícil é que daqui em diante só vai piorar. Agora tenho a responsabilidade adicional de tentar encontrar algum jeito, um jeito de ajudar o meu marido, de tentar encontrar um tratamento que ajude a salvar a vida dele. Ela fez uma pausa e olhou atentamente para mim, tentando avaliar minha reação. Agora vamos continuar essa parte aqui. Sei que havia palavras para confortar a Savana, mas como de costume, não sabia o que quer dizer. Sabia o que ela ainda
era a mulher por quem me apaixonei, a mulher que eu amava, jamais poderia ter. Página 155, página 156, vamos continuar. Sinto muito, disse ela, por fim soando cansada. Não quero colocar você em situação difícil. Ela abriu um sorriso frágil, apenas que queria você soubesse que eu estou feliz por você estar aqui. Eu me concentrei nos veios da madeira, tentando me manter os sentimentos sob controle. Bom, disse. Ela perambulou em volta da mesa, serviu mais um pouco de vinho na minha taça, embora eu só tivesse tomado um gole. Abriu meu coração e tudo o que você disse. Bom, o que é você quer que eu diga? Savana virou-se e foi em direção à porta da cozinha, e também estava feliz por ter vindo, disse porque voz quase inaudível. E com isso ela saiu, não vi a porta da frente se abrir, então deduzi que ela estivesse na sala. O comentário me incomodará. Não estava disposto a ir atrás dela, que as coisas tinham mudado entre nós. Não havia modo de quem voltarei a ser como antes. Comi mais uma garfada de lasanha em teimosa desobediência, perguntando o que queria de mim. Foi ela quem mandou essa carta, foi ela que terminou tudo, foi ela quem se casou. Iremos fingir que nada daquilo devia acontecido. Terminei de comer, lavei os 2 pratos para a pia e os enxaguei. Pela janela salpicada de chuva, vi meu carro. Pensei que deveria simplesmente sair sem olhar para trás. Seria mais fácil para nós dois assim. Enquanto vasculhava os bolsos em busca das chaves e congelei, em meio de tamborilhar da chuva no telhado, ouvindo um som proveniente da sala de estar, e com o som desarmou a minha raiva e a confusão. A savana me dei conta que estava chorando. Tentei ignorar o som, mas não consegui. Peguei o vinho e entrei na sala. Savana estava sentada no sofá, um copo de vinho em suas mãos. Ela levantou o rosto quando eu entrei. Lá fora o vento aumentará, a chuva cairá ainda mais forte. Para além da janela da sala, com o relâmpago brilhou, e seguindo pelo estrondo do trovão, longo e grave. Sentei ao lado dela, coloquei meu copo na mesa no centro, que olhei ao redor. Em cima da lareira havia fotografias. Aqui, ó. Que Savana tinha no dia do casamento, onde eles cortavam bolo. Na outra igreja estava radiante. Desejei que fosse ao seu lado do retrato. Desculpe, disse ela. Sei que não devia estar chorando, mas não posso evitar. É compreensível, murmurei. Tem muita coisa acontecendo com você. No silêncio eu vi outras rajadas de chuva batendo contra as vidraças. Que tempestade, observei, agarrando minhas palavras para preencher o silêncio tenso. Sim, ela disse, mal ouvindo, que você acha que a Alan vai ficar bem? Ela bateu os dedos contra o vidro. Ele não sai até parar de chover, que ele não gosta de relâmpagos, mas não deve durar muito. O vento vai empurrar a tempestade para a costa, pelo menos que assim que tem sido ultimamente. Ela hesitou. Você se lembra da tempestade que enfrentamos quando levei para a casa que estávamos construindo? Claro, ainda penso na noite. Foi na primeira que disse que te amava.
Eu sentava me lembrando daquela noite e outro dia. Estava sentado aqui como estava o Tim no hospital. E Alan ficou com ele. E quando olhava a chuva, tudo voltou. E a memória está tão viva, parecia que tinha até acabado de acontecer. E então a chuva parou de sabia. Era hora de alimentar os cavalos e voltei à minha vida normal de novo. De repente, como se fosse eu estivesse apenas imaginando tudo, como se tivesse acontecido com outra pessoa, sido que alguém nem conheço mais. Ela se inclinou-se para mim. O que você mais lembra? Ela perguntou. Disse tudo, disse eu. De tudo disse eu. Ela olhou para os olhos, ela olhou para mim, sob os seus cílios, nada se destaca. A tempestade lá fora se tornou uma sala escura e íntima e senti um arrepio de ansiedade e culpa sobre aonde aquilo iria assim parar. Eu desejava mais do que desejei qualquer pessoa, mas no fundo compreendia que a savana não era mais a savana não era mais minha. Senti a presença de Tim que todos os lados sabia que ela estava fora de si. Tomei mais um gole de vinho e senti devolver o copo à mesa. Talvez. Não tive a voz firme, nada se destaca, mas foi por isso que você quis que eu sempre olhasse para a lua, certo, para me lembrar de tudo, mas não disse que ainda saia para olhar a lua, apesar da culpa que sentia ao estar ali. Me perguntava se ela também havia saído. Quer saber em que eu mais me lembro? Ela perguntou. Quando eu quebrei o nariz do Tim. Não, ela riu, depois ficou séria. Mas às vezes fosse na igreja, fomos à igreja, você se deu a conta que foi a única vez que vi você usando gravata. Você deveria se arrumar com mais frequência. Ficou muito bonito. Ela refletiu um pouco diante de olhar para mim novamente. Você está saindo com alguém? Perguntou. Não. Ela se sentiu. Foi que imaginei senão que teria mencionado algo. Ela virou-se para a chuva a distâncias. Via-se dos cavalos galopa na chuva. Eu vou ter que alimentá-los daqui a pouco. Tenho certeza que eles estão querendo saber onde estou. Eles vão ficar bem, assegurei. Faço para você dizer confia em mim. Poderem ficar tão esquisitos quando estão com fome. Deve ser difícil cuidar de tudo sozinha. É mais que a escolha que eu tenho. Pelo menos o nosso patrão foi compreensível que o Tim foi afastado quando ele foi no hospital. Eles me deixam ficar de fora o tempo que eu for preciso. Então, um tom de provocação ela acrescentou, assim como o exército certo. Sim, exatamente igual. Ela deu uma risadinha, depois ficou séria novamente, como o Iraque. Eu estava prestes a fazer o meu comentário usual sobre a areia, mas disse que é difícil de escrever. Savana esperou e alcancei meu copo de vinho, detendo-me. O mesmo com ela não tinha certeza que se queria entrar nesse terreno, mas estava acontecendo algo entre nós, algo que eu desejava, mas também não desejava. Obriguei-me a olhar na aliança de Savana, imaginei a traição que sem dúvida que irá sentir mais tarde. Fechei os olhos e comecei pela noite de invasão. Não sei que tempo falei, como foi suficiente para a chuva passar, como ainda o sol completando sua lenta
descendente brilhavam no horizonte as cores do arco-íris, que a savana rebateceu a sua taça quando terminei, que estava totalmente exausto, que sabia que não falaria daquilo nunca mais. Savana permaneceu em silêncio, tendo que apenas perguntas ocasionais para demonstrar que estava ouvindo a tudo que eu contei. É diferente do que eu imaginava, ela observou. Disse: perguntei, quando você passa os olhos pelas manchetes ou lê pelas histórias, na maior parte do tempo, os nomes de soldados de cidades iraquianas são apenas palavras, mas para você é pessoal e é real, e talvez real demais. Eu não tinha mais nada a acrescentar e senti que ela não tomava minha mão em seu toque e fez algo pular dentro de mim. Queria que você não estivesse ter passado por isso. Apertei a mão dela, senti a resposta da mesma intensidade. Quando ela finalmente soltou, a sensação de um toque permaneceu, e como um velho hábito e redescoberto, havia uma mecha do cabelo atrás da orelha. A visão me doeu por dentro. Estranho como funciona o destino, disse sua voz quase em um sussurro. Você imaginou que sua vida irá acabar assim? Não, eu disse. Nem eu, ela respondeu. Quando você voltou para a Alemanha, sabia que nós nos casaríamos um dia. Isso era mais certo do que qualquer coisa na minha vida. Eu olhei para o meu copo enquanto ela continuava, na página 160. Então, na sua seguida licença, tive mais certeza que, especialmente depois de fizermos amor, não balance a cabeça, não vá por aí. Porque ela perguntou: você se arrepende? Não podia suportar que olhar para ela, que é claro que não. Mas você está casada agora. Mas aconteceu, disse ela. Você quer que eu esqueça? Não sei. Disse talvez. Não posso. Agora, ela disse, está parecendo uma surpresa e magoada. Foi a primeira vez que nunca vou te esquecer em seu próprio modo. Será sempre especial para mim. O que aconteceu entre nós foi lindo. Não confiava em mim para responder depois de um momento. Ela se recompôs, inclinando a frente. Ela perguntou: quando você descobriu que eu tinha casado com Tim, o que achou? Esperei para responder, colhendo as minhas palavras com cuidado. Meu primeiro pensamento foi: de certa, de forma fazendo sentido, que ele estava apaixonado por você. Há anos percebi assim que o conheci. Passei a mão sobre o rosto, depois me senti em conflito. Depois fiquei feliz por você ter escolhido alguém com ele, porque ele é um cara legal e você tem os dois em comum. Mas como eu fiquei triste, não teríamos esperar muito. Teríamos saído do exército há quase 2 anos agora. Apertou os lábios e lamento, murmurou. Eu também tentei sorrir. Se você quer minha opinião honesta, acho que você deveria ter esperado por mim. Ela riu hesitante, fiquei surpreendido como olhar com a saudade em seu rosto. Ela pegou a taça de vinho. Também estive pensando que sobre isso, onde estaríamos, onde seria a nossa casa, o que estaríamos fazendo, que nossas vidas
especialmente recentemente ontem à noite, depois que você saiu e só conseguia pensar nisso. Só que parece terrível. Acho que nós dos últimos anos teria ter tentado me convencer que o nosso amor, né, que é mesmo sendo real, nunca teria sido, não teria durado, tinha expressão de desolada. Você realmente teria ter se casado comigo, mas não é. Em piscar de olhos, eu ainda casaria se eu pudesse. Agora vamos continuar. A partir do 61, o passado, onde de repente parecia pairar entre nós em sua esmagadora intensidade, foi real, não foi. Foi a sua voz tremia, você e eu. O cinza do crepúsculo refletia em seus olhos enquanto ela esperava a resposta. No momento que seguiam, sentia um peso prognóstico de ti parando sobre nós. Meus pensamentos desembestados eram morbidos, errados. No entanto, eles existiam. Eu me odiava de pensar na vida depois de ti, desejando afastar tais pensamentos, e ainda assim não conseguia. Queria tomar Cassava em meus braços, abraçá-la e reconquistá-la, tudo que havíamos perdido nos anos que ficamos separados. Instintivamente comecei a inclinar-me para ela. Savana sabia que estava por vir, mas não se afastou, não no início, com meus lábios se aproximando dela. No entanto, ela rapidamente se virou e derramou um vinho em nós dois. Ela deu um pulo, uma taça na mesa e puxou a blusa de longe da pele. Sinto muito, disse. Tudo bem, ela disse. Vou me trocar. Tenho que colocar de molho uma das minhas favoritas. Ok, disse. Observei ao sair e atravessar o corredor. E assim que ela entrou no quarto da direita, eu praguejei e balancei a cabeça diante da minha própria estupidez. Quando notei o vinho na minha camisa, levantei e entrei no corredor, procurando o banheiro. Girei a maçaneta, ao caso que dei de cara comigo o mesmo espelho do banheiro. A minha imagem refletida ao fundo, que via a Savana pela porta entreaberta do quarto do lado do corredor, do outro lado do corredor. Ela estava sem blusa, de costas para mim, e embora eu tentasse, não consegui desviar o olhar. Ela deve ter seguido, pois os olhou sobre os ombros na minha direção. Pensei que ela fosse fechar a porta de repente ao se cobrir, mas ela não fez disso. Encarou-me nos olhos, querendo eu ficasse olhando para ela, e então devagar se virou. Página 261. Ficamos olhando através do reflexo do espelho. Só o corredor estreito nos separava. Seus lábios estavam entreabertos, e ela levantou um pouco o queixo. Eu mesmo, se viesse 1000 anos, jamais esqueceria como ela estava deslumbrante naquele momento. Não queria nada além de atravessar o corredor e até ela, mas sabendo que me desejava, tanto que eu desejava, mas fiquei onde estava, congelado pelo pensamento de que um dia que ela me odiará, e que ambos obviamente queríamos.
que me conhecia melhor do que ninguém, baixou os olhos como se de repente tivesse o mesmo entendimento. Ela me deu as costas no mesmo movimento, no momento em que a porta da frente abriu e ouvimos um gemido alto na escuridão. Alan, eu virei e corri pela sala de estar, que já tinha entrado na cozinha. Eu vi as portas do armário sendo batidas, quando ele gemia quase como se estivesse morrendo, parecia sem saber o que fazer. Um momento depois, a Savana passou ajeitando a blusa. Alan, estou chegando. Ela gritou com voz frenética. Vai ficar tudo bem? Alan começou a gemer e bater as portas a bater. Você precisa de ajuda? Perguntei. Não. Ela sacudiu a cabeça. Deixa eu cuidar disso. Isso acontece algumas vezes quando ele está chegando no hospital. Ele correu para a cozinha e mal ouvi-la falando com ele, que sua voz perdia-se no meio do clamor, mas tinha firmeza mudando um pouco de lugar. Eu via um lado dele, tentando acalmá-lo, mas não parecia qualquer efeito de desejo de ajudar. Mas a Savana permaneceu calma. Ela continuou a falar com voz inalterada e colocou a mão sobre dele, acompanhando o bater nas portas. Agora vou ter que, finalmente, depois de que apareceu em eternidade, bateu, ficou mais lento e o rítmico, por fim, lentamente cessou. Os gemidos de Alan e seguiu o mesmo padrão que voz de Savana, que estava mais suave que eu. Não podia mais distinguir as palavras. E agora, finalmente vou ter que encerrar o vídeo. Agora vou ter que deixar no sentei. Mas espero de coração que tenha gostado desse vídeo. Se inscreve, deixa like. Obrigado pela atenção de todos a vocês e até a próxima.